Aula de número 3, trabalhando a pintura com idosos, primeira parte. Na aula anterior, nós falamos sobre as cores. Nesta, então, nós vamos falar de outro aspecto importante que contribuirá para seus estudos na pintura, para que seja possível ministrar cursos para os idosos, tendo todos os conhecimentos necessários acerca dos assuntos aqui trabalhados. Estamos falando da forma, um segundo elemento que deve ser então dominado. A princípio, você notará que uma pintura pode se utilizar do elemento visual, forma, para ser representativa, ou seja, para compor determinados temas ou assuntos reconhecíveis. Este tipo de pintura, que trata de assuntos reconhecíveis, é considerado figurativo. Percebemos que a pintura figurativa pode ser mais ou menos realista, isto é, estar mais ou menos próxima de uma representação fiel da realidade. Da mesma forma, estudaremos a pintura não figurativa ou abstrata. Vamos observar que, pelo fato de não apresentar propriamente um assunto ou um tema, esse tipo de pintura se revela essencialmente por meio de seus elementos visuais, como a forma, a cor, o plano, a linha e a luz. Portanto, a pintura abstrata se desvincula da representação das coisas visíveis, mas traz outras possibilidades interpretativas. Figuração, o olhar sobre o visível. Sabemos que desde os tempos mais remotos da história da pintura, o homem tem valorizado a imagem como forma de apreensão do mundo visível. Portanto, desde os registros mais distantes, como no caso dos antigos povos egípcios, até as manifestações mais contemporâneas, percebemos que as sociedades humanas lançam mão de expressões de caráter figurativo. Em artes visuais, a palavra figuração pode definir um tipo de expressão gráfica que representa algo reconhecível, ou seja, que podemos relacionar com os objetos da realidade comum. Isso ocorre por meio das diversas linguagens visuais, como no caso do desenho, da escultura e da pintura. A figuração na arte pode ser exemplificada pela pintura da delicada lebre de Dürer, falada nas aulas anteriores. Ao voltarmos a pesquisar e rever essa imagem, ou mesmo quando nos lembramos dela, reconhecemos rapidamente que se trata de uma representação pictórica daquele animal. Notamos que interessava a figuração ao seu autor. Contudo, podemos questionar: quais foram os caminhos que Dürer tomou para chegar a essa figuração? Isto é, como o artista solucionou o problema da forma em sua pintura? Notamos que para ele valeria a pena recompor todas as minúcias do corpo do animal, não é mesmo?
Por essa razão, podemos concluir que Dürer não apenas se interessava pela figuração, mas também pretendia alcançar o realismo nela. Afinal, como mencionamos anteriormente, o Renascimento buscava reconstruir a realidade visível no plano pictórico. Inserido nesse contexto, Dürer estudava detalhadamente o objeto real e buscava estratégias de reproduzi-lo no quadro. Além do contexto renascentista, quando falamos em abordagens realistas, nos lembramos da pintura francesa de Gustave Courbet. Está sendo mostrada na tela, no lado esquerdo, então. E eu peço para que vocês observem a imagem. Observe cada detalhe da imagem, tome um tempo para fazer essa análise. Enquanto você observa, vamos responder mentalmente as questões a seguir. O que nós vemos na imagem? Para você, quem são estes personagens? O que eles estão fazendo? A pintura lhe parece convincente? Ao olharmos essa reprodução, não temos dúvida de que ela representa, principalmente, figuras humanas em uma paisagem. O trabalho é visivelmente figurativo, e nesse caso, igualmente realista, pela sua precisão nos detalhes. A cena retrata o encontro, um homem de saudação entre os personagens, o momento de saudação entre os personagens, em meio a uma estrada a caminho de Montpellier, na França. À direita trata-se do próprio pintor, Gustave Courbet, que se encontra com Alfred Bruyères, seu amigo e patrocinador, acompanhado do seu criado. Além disso, vemos um cãozinho, que parece aguardar o encontro. Esta prática de representação do pintor por si mesmo não se chama autorretrato? Sim, essa pintura configura também um autorretrato, como o caso de Velázquez, no qual o artista participa de uma cena com outros personagens. O que há de diferente nestes dois casos? Você deve ter observado que aqui o pintor está em um momento cotidiano e não aparenta um ar nobre, mas traja-se modestamente e carrega uma mochila de trabalho. Afinal, não interessavam a Courbet arranjos elaborados dos personagens na cena, nem temas demasiadamente belos ou esplêndidos, como no caso de O Triunfo de Galateia, de Rafael. Antes, Courbet preferiu dar a impressão de que pintava a simplicidade da realidade vivida. Além de figurativa, a pintura desse artista se sobressai pelo seu realismo. Desse modo, Courbet dá nome ao realismo, uma das vanguardas modernas que se abriam na Europa, em especial na França do século XIX. Ele se destacava como um pintor de verdade, da sinceridade e não da beleza idealizada, como o romantismo preferia. Desde o século XVIII, isso significa que, em termos formais, interessavam ao pintor as características mais próximas possíveis do que era visível. O pintor não se dedicava a arquitetar soluções que fizessem com que os personagens ou objetos parecessem admiráveis. Ao contrário, queria até mesmo chocar a burguesia de seu tempo por meio de sua sinceridade artística. Essa ideia de provocação aos desejos da burguesia estava ligada a uma noção de liberdade do artista, ou seja, a uma visão que buscava afirmar sua independência com relação ao patronato, ao patrocínio. Isso pode ser percebido, inclusive, em uma de suas cartas de 1854, que será lida então a seguir.
Espero sempre ganhar a vida com minha arte, sem me desviar um milímetro de meus princípios, sem ter mentido à minha consciência, nem por um único momento, sem pintar sequer o que pode ser coberto pela palma da mão só para agradar a alguém ou para vender mais facilmente. Diante dessas expectativas, notamos que havia em Courbet um compromisso com a abordagem pictórica, ou a ele pareceria mais fiel. Sabemos também que a ideia de realismo não se encerrou na pintura do século XIX, mas operou de maneiras diferentes na pintura do século XX. Afinal, como vimos numa aula anterior, na nossa primeira aula, durante o período da Guerra Fria, o realismo socialista russo exigia as representações de temas reconhecíveis como um dos seus recursos de afirmação política. Quando falamos da relação da pintura e da propaganda, você se recorda? De modo semelhante, isso também aconteceu na pintura realista de Diego Rivera, né? No México, a qual também interessava a projeção de certos temas para uma ideologia comunista naquele país. Sejam quais forem os objetivos por trás de uma abordagem realista, do ponto de vista estético, o artista se mune de estratégias para chegar a uma representação convincente. Em alguns casos, para chegar a uma figuração fiel, alguns autores procuram soluções até mesmo por meio da deformação dos objetos ou personagens pintados. Essa estratégia é exemplar na pintura renascentista, de Andrea Mantegna, do século XV, e na pintura barroca de Michelangelo Caravaggio, do século XVI. Vamos ver então uma dessas obras icônicas de Mantegna, utilizando esse tipo de recurso. Nós temos aqui à direita da tela a lamentação sobre o corpo de Cristo morto, sobre o Cristo morto, perdão, de Andrea Mantegna, de 1480, têmpera sobre tela, de 68 cm por 81, está na Pinacoteca de Brera, Milano, na Itália. Observe o corpo de Cristo. Na cena da lamentação, ele está parcialmente coberto. A imagem mostra seus pés e suas mãos feridas pelos cravos. Ele está deitado e sua cabeça está ligeiramente inclinada. Nesse caso, os pés estão mais próximos do espectador e, por isso, parecem ligeiramente maiores, destacando as feridas. Por que o artista preferiria aproximar o espectador dessas partes do corpo? O que isso poderia significar? De qualquer modo, essa posição torna mais claro o efeito tridimensional alcançado pelo pintor, não é mesmo? Mantegna conseguiu se aproximar da visão que teríamos de um corpo nessa posição. Como o artista chegou a esse efeito? Você deve ter notado as alterações nas formas do corpo do personagem principal. Nesse caso, o artista encurta o corpo para conseguir o efeito de corpo real. A provável observação de um modelo pelo artista no momento do seu ato de pintura deve ter mostrado a Mantegna que não poderíamos ver totalmente o tronco de Cristo. Da mesma forma, por meio do estudo da perspectiva, alguns artistas renascentistas usavam como estratégia essa deformação. Tal alteração se chama scorzo. A palavra é derivada do italiano scorciare, que significa diminuir ou encurtar algo. Hoje em dia, o recurso do escorço ele é utilizado por artistas contemporâneos também,
E você pode pesquisar na internet as obras da pintora portuguesa Duarte Vitória, expostas na Feira Internacional Just Madrid, que foi realizada em 2012, na Espanha. Está disponível no endereço eletrônico duartevitoria.com. Acessando, né, lá você vai conferir então as obras dessa autora. Como na lição de Montaigne, essa alteração anatômica do corpo ela nasce de uma intenção de simular o fenômeno de percepção visual. A figuração na pintura pode ser atingida por meio desse trabalho de observação detalhado das posições dos objetos naturais. Contudo, alguns artistas preferem a pintura figurativa de memória. Isso significa que o pintor não se esmera em copiar cada parte de um objeto em sua representação pictórica. Antes, ele escolhe construir a imagem tendo como base suas referências visuais anteriores. É o caso do francês Edgar Degas. Vamos analisar uma de suas pinturas, disposta na tela para sua observação à esquerda. Analise a imagem e responda mentalmente os questionamentos. O que vemos na imagem? O que os personagens estão fazendo? Sabemos que seu autor, Edgar Degas, costumava assistir a ensaios de balé, quando então estudava posições do corpo de várias perspectivas. Por vezes, pintava as bailarinas em posições curiosas, como no caso da moça à esquerda, que parece tocar ou coçar as próprias costas. Por que ele fazia isso? E esse aspecto passou a impressão de naturalidade ou de artificialidade? Simpatizantes do grupo do impressionista, Degas se difere de seus companheiros por construir a figuração via memória, a despeito da pintura de observação em plein air, ao ar livre, como os outros autores preferiam. Degas optava por observar os ensaios de dança e pintar posteriormente em seu ateliê, em um espaço fechado. Porém, não se descarta a possibilidade de que esse artista também se utilizasse de fotografias para chegar até o fim, como alguns autores afirmam. Nesse sentido, a imagem capturada pela câmera resultaria em uma memória do ocorrido, do momento fotografado, mas não de sua observação imediata. De todo modo, é provável que Degas preferia pintar em seu ateliê e com uma iluminação artificial. Enfim, como esclarece o autor e pesquisador Gombrich, Degas procurava realçar a impressão do espaço e formas sólidas, vistos dos ângulos mais inesperados. Certamente por isso gostava de buscar no balé os seus temas, em vez de fazê-lo em cenas ao ar livre. A pintura de memória tende a nascer de um esboço mental mais ou menos claro, que se projeta em figurações. De modo geral, o detalhamento das formas se coloca em segundo plano, visto que a observação não é precisa. Beth Edwards, em sua obra Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, publicado em 2002, menciona relatos de que Degas fazia exercício de desenho de memória com seus alunos, pedindo a eles que primeiro observassem um modelo no porão e, em seguida, subissem ao 7º andar para desenhá-lo. Como Edwards, não sabemos a exata procedência desses relatos, mas, de qualquer modo, a memória pode se tornar um exemplo de trabalho em algumas pinturas figurativas. Então, fica esta uma atividade para você, aluno. Utilizar
desta técnica de observação de algo, partir para um outro espaço fechado, como Degas fazia, e desenhar de memória aquilo que foi observado anteriormente. Essa tarefa também pode ser feita com os seus alunos antes da realização da pintura. O início do esboço em tela ou em papel daquilo que vai ser representado. Desconstruindo a forma por meio do concreto. Como percebemos, a figuração representa um importante interesse na história da pintura, seja ela mais ou menos realista. Contudo, principalmente a partir do século XIX, alguns artistas expressaram o desejo de romper com os modos mais próximos de uma representação real das coisas visíveis. Isso tornou uma importante proporção dos movimentos vanguardistas da Europa em meados daquele século. Como vimos, por exemplo, na pintura de Vincent van Gogh, houve um desejo de afastamento do realismo renascentista. Esses artistas preferiam uma pintura marcadamente dinâmica e não convencional para produzir seus trabalhos figurativos. Porém, no início do século XX, alguns artistas queriam romper ainda mais com as formas até então aceitas na pintura. Para eles, não bastava a pintura figurativa pouco realista, como alguns pintores modernos preferiam. Estes artistas buscavam, de modo consciente, formas radicalmente novas de representar sua experiência do mundo. Aquele seria um momento de grandes transformações no contexto moderno, nas ciências, na política e nas tecnologias. Diante dessa conjuntura, o artista do início do século XX via-se desafiado a quebrar as velhas perspectivas estéticas. Com esse dinamismo do mundo moderno, abria-se gradativamente o interesse pela linguagem abstrata na arte. Isso não significa que alguns artistas no início do século XX não continuassem suas pesquisas na pintura figurativa. Contudo, a não figuração também passou a ser considerada como um objetivo da pintura. Afinal, concordamos que a abstração não suplantou a arte representacional, mas ocupou um lugar ao seu lado, descobrindo novas possibilidades de visão, mudando a maneira como as coisas são vistas e conhecidas. É o caso dos pintores cubistas, que não se distanciavam totalmente da representação dos objetos visíveis, mas eles se ocupavam em descobrir novas formas de como pintá-los. Por isso, não devemos confundir a pintura cubista com a pintura abstrata. Afinal, Pablo Picasso e seus companheiros se esmeravam nos estudos das formas dos objetos. Assim, aproximavam-se da abstração, mas não necessariamente abandonavam a figuração em todos os seus quadros. Sabemos que para os cubistas não importava a ilusão da realidade tal como vemos e como já falamos por meio das Les Demoiselles de Avignon. De modo geral, o cubismo é marcado pela quebra de estrutura sólida na pintura, o que seguia visivelmente no sentido contrário ao da arte renascentista. Voltamos à nossa observação, às figuras. Observe a figura à nossa esquerda. Vamos parar agora um momento para relembrar um pouquinho a pintura lá de Picasso, falada em uma aula anterior lá, Demoiselles de Avignon, que as figuras femininas elas apareciam em vários ângulos. Ele recompunha as imagens sobrepondo os planos com base no registro das diferentes visões que são obtidas.
Desse exercício com as formas resultaram as figuras. Agora você para observar a imagem de Braque. Casa em L'Estaque. Um dos principais representantes do movimento cubista. Ele seguia estes mesmos princípios lógicos. Podemos observar características formais de sua pintura. Pare um momento e analise. Como você faz essa análise da imagem? Ela parece figurativa ou não figurativa? Sabemos que o movimento cubista, do qual participou Braque, foi influenciada pela obra de Paul Cézanne. Afinal, ele também elaborava o espaço por meio de formas volumosas. Tendo como base essa lição, o cubismo se desenvolveu de modo autônomo, ou seja, com suas próprias soluções composicionais. Assim, podemos dividir o movimento em duas grandes fases. O cubismo analítico, que vai de 1909 a 1912. Os artistas buscavam demonstrar a fragmentação das formas em planos, como ocorreu também na obra Homem com Violão. Vamos parar um momento, então, e analisar a obra também do artista Braque, intitulada Homem com Violão, olhos sobre tela, que está em exposição no Museu de Belas Artes. Você encontra aqui uma narrativa, um tema definido visualmente. Possivelmente você observou que houve uma desconstrução das formas do que seria um músico tocando. Perceba também que as cores usadas seguem uma paleta de cinza e bronze. Nesse caso, não existe uma distinção entre os planos, ou seja, entre o que está mais à frente e o que está mais atrás na imagem. Os planos eles se confundem, eles se entremeiam. Tal solução formal, ela baseia-se na ideia de que o tema na pintura não é o foco. Como Picasso, Braque abandona os temas tradicionalmente presentes na história da pintura, como as obras religiosas. Esses artistas, eles preferiam reconstruir determinado fato, como o homem com o instrumento, por meio das várias visões possíveis da mesma cena analisada. Trata-se de uma busca, não do que o olho pode reconhecer imediatamente, mas de uma experiência mental do artista que gera esse tipo de pintura. Por isso, as soluções multifacetadas dos cubistas rompiam com uma perspectiva linear clássica e que, onde estes planos seguiam uma ordem. Eles almejavam recompor um fato único. Porém, visto em vários momentos ou posições, estas faces do mesmo objeto eram organizadas simultaneamente na tela. Assim, esses artistas pretendiam representar não apenas a condição dos objetos no espaço, sob determinada iluminação, como queriam os impressionistas, mas também ao seu modo. Decidiam avaliar esse objeto com relação ao tempo. Com base nesse entendimento, nós percebemos a ideia de relativização das coisas. Ou seja, esses pintores pareciam negar a lógica de uma visão absoluta dos fatos. Por essa razão, pretendiam ver os vários tempos sobre múltiplos ângulos, formando concomitantemente uma imagem. A segunda fase do movimento ficou conhecida como cubismo sintético. Aconteceu em torno de 1912 a 1916. Esse momento da pintura cubista pode ser representado pela natureza morta sobre toalha xadrez, de um dos representantes da corrente, o espanhol Joan Gris. Vou passar à frente aqui. A imagem não foi colocada aqui, então, tá? Mas pode ser pesquisada, então.
Vamos pesquisar um pouquinho sobre essa imagem de João Gris, Natureza Morta sob toalha xadrez. Você consegue definir minimamente o tema da pintura ao observá-la? Após realizar a pesquisa e observar a imagem. Diferentemente da natureza morta de Claes, aqui os objetos aparecem a partir de vários ângulos de visão. Por isso, nesse caso, notamos um efeito de recomposição dos fragmentos da imagem. Mas reconhecemos ainda alguns traços dos objetos, como as uvas, o vinho, o jornal, recompostos sobre uma mesa coberta pela toalha de xadrez. Vemos ao mesmo tempo várias partes dos objetos, além do chão de madeira. As cores são mais vivas e brilhantes do que na pintura anterior. É nessa fase do cubismo que também ocorrem com maior veemência as misturas de matérias diversas, como os jornais e a madeira, para a experimentação de colagem com pintura. É o caso da obra de Braque, Natureza Morta, Gillette, que está aqui na tela, então bem à nossa direita. Como percebemos, a natureza morta de Braque se vale menos da figuração se comparada ao trabalho de Gris, não é mesmo? Desse modo, na imagem aparecem partes de anúncios publicitários da empresa Gillette, bem como áreas em guache preto e traços em carvão. Dessa forma, percebemos aproximações entre o desenho, a colagem e a pintura. Afinal, não se trata da pintura paradigmática elaborada por meio de tinta sobre tela, mas de uma composição que podemos chamar de técnica mista, pois na colagem cubista, o fragmento de objeto da realidade invade a ilusão da imagem pintada para se contrapor à técnica tradicional da pintura a óleo. Isso significa também que, por meio destas superfícies e materiais diversos, o artista Braque representa essa apropriação de texto e imagem oriundo de publicidades, direcionando-a para o seu contexto artístico. Enfim, a pintura cubista é capaz de mostrar esse jogo entre desconstrução e construção das formas num mundo visível. Lembrando ainda que no início do século XX, a pintura ela chegou a assumir a abstração pura como solução para se referir ao mundo concreto e aos aspectos da vida espiritual, conforme falaremos mais à frente. Forma pura, abstrata. Como falamos antes, a abstração ou a não figuração foi experimentada em estado puro pela primeira vez na pintura de Kazimir Malevich, na década de 1910, em seu quadrado preto suprematista. Esta presente a negação clara da figuração. Assim, o pintor elaborou o que seria provavelmente a primeira pintura absolutamente abstrata. Como na citação a seguir de Godin, onde ele fala sobre essa obra de Malevich. Ao negar a essas formas a ilusão pictórica das três dimensões, ele, de uma vez só, baniu das suas pinturas suprematistas o espaço recessivo e as formas modeladas de representação pós-modernista. A luz e a cor naturalista do impressionismo e os fugazes lampejos do mundo objetivo dos cubistas. O que importava era o que não podia ser visto, a energia dentro das coisas, uma ordem superior de conexão entre os fenômenos. Invisível, mas sempre presente no mundo perceptível. A energia espiritual, abstrata que anima o universo, independente dos objetos pelos quais ela se move. Desta forma, a visão transcendental da pintura do Malevich dependia do distanciamento das coisas visíveis e da sua aproximação das formas em sua essência. Essa elaboração abstrata, com base nas figuras geométricas, aproxima a pintura de Malevich da obra Neoplasticismo de Mondrian. Como falamos anteriormente, a partir de 1917, Mondrian passou a negar a figuração, a entender que a pintura figurativa não dava conta dos seus desejos de representar os aspectos espirituais da existência humana. Desse modo, a clareza das formas e as cores puras seriam capazes de revelar características que as figuras reconhecíveis não comportariam,
Por isso, o artista seguiu em busca da estrutura do mundo, por meio das formas elementares. No trabalho de Mondrian, também houve a assimilação das referências de Cézanne, em especial das obras cubistas de Picasso e de Braque. Ao lado do seu grupo, Mondrian desenvolveu uma gramática própria, pelo qual passou a elaborar suas pinturas, apoiando-se na simplicidade das estruturas. Como nós podemos notar pela obra citada de Mondrian, a figura e o fundo estão dissolvidos. Ou seja, não apresentam volumes sem noção de perspectiva linear, como era privilegiado pelos pintores renascentistas. No mesmo período, vamos perceber que o abstracionismo de Raci Kandinsky seguia um outro sentido, abandonando a racionalidade geométrica, como veremos na obra intitulada Composição Sétima, de 1913. Está no centro da tela para sua observação. Essa é uma das composições enumeradas pelo artista. Nela, nós percebemos uma ampla quantidade de cores e de formas. Nesse caso, o artista trabalhou sem a referência visual de objetos reais, mas ele se apoiou em um processo intuitivo para produzir suas pinturas. Com o título da obra, Kandinsky sugere uma comparação entre as composições musicais e visuais. Assim, propõe ao seu espectador reações de caráter sensorial, como pela visão e audição. Apoiando em um olhar filosófico entre a pintura e a música, conforme o relato do próprio artista, onde ele diz que a cor é uma forma que influencia diretamente a alma. A cor é o teclado, os olhos são o martelo, a alma é o piano com suas muitas cordas. O artista é a mão que toca, apertando uma tecla ou outra para causar vibrações na alma. Por esta fala, podemos notar ainda que para Kandinsky, o papel da cor na pintura é fundamental e ela é comparada aos mecanismos de produção de sons, como se fosse um teclado. Com essa perspectiva, o autor reforça a ideia do que seria uma experiência sinestésica em sua obra. A palavra sinestesia significa o cruzamento de sensações experimentadas por um indivíduo. Por exemplo, quando ocorre uma intersecção entre cores, visão, som, audição e gostos, que é o paladar. Desta forma, o artista utiliza formas e cores para evocar uma espécie de música visual. Além disso, como também destaca o autor, a alma. Para Kandinsky, sugere uma visão transcendental da pintura. Nesse caso, interessava ao artista elaborar imagens que revelassem o lado espiritual da arte. A abstração de Kandinsky liga-se a conceitos místicos por sua aproximação com o teosofismo. Em suma, a doutrina teosófica busca o conhecimento do divino. Por isso, notamos também o caráter espiritual e subjetivo na sua pintura, pois seu trabalho nasceu de um processo intuitivo, no qual o artista não seguia as regras formais para expressar as suas emoções na pintura. Dessa aspiração surgiu o desejo moderno de ritmo na pintura, de demonstração matemática, abstrata de notas repetidas de cor, de pôr as cores em movimento, em resumo, a abstração. Kandinsky segue no sentido do abstracionismo informal, termo cunhado ao final do século, da primeira metade do século XX, para designar este tipo de procedimento. Nesse caso, ao contrário da tendência geométrica, o abstracionismo informal não se organiza em torno de grupos e teorias. Na verdade, seu pressuposto básico é a liberdade individual de cada artista para a expressão de sua subjetividade. Ainda sobre a divergência das duas vertentes, consideramos a citação a seguir. Por um lado, inicialmente, a abstração tende a ser uma ciência da beleza concebida,
como uma ordem e uma harmonia. É a chamada abstração geométrica. Em seguida, a partir de 1945, assistimos a uma outra abstração que já não é a procura da forma, mas que, pelo contrário, é o desejo de exprimir, antes da forma e mesmo fora dela, toda a riqueza e espontaneidade da vida interior, projetando-se o artista inteiramente na sua obra. É a chamada abstração lírica ou informal. Enfim, se a pintura pode atingir esse ponto de perda das referências figurativas, afastando-se por completo das formas, dos objetos do mundo, ela passa a requerer ainda mais a presença, ou seja, a participação de seu espectador. O que isso significa? Nós queremos dizer que a pintura abstrata viabiliza uma maior abertura para interpretações variadas. Por exemplo, quando a pintura é figurativa, como no caso do Rosto de Menina, de Peter Paul Rubens, temos em mente que se trata da representação de um rosto de uma criança. Depois dessa constatação, outros significados podem ser alcançados. Concordamos, no entanto, que no caso da pintura abstracionista, o observador não vê algo, e isso traz outros desafios para a sua interpretação. Cabe a ele perceber diferentes relações e assim construir a sua interpretação particular, pois nesse caso, as interpretações são ainda menos fixas. O autor Godin lembra então que a arte abstrata, até mais a arte representacional, exige o encontro real, a sensação da própria coisa. Ela depende, para obter seus efeitos, sejam eles simples ou complexos, sensoriais ou conceituais, da presença do observador, que traz possibilidade de significado para sua apreensão das formas e das cores, seus padrões, ritmos visíveis, suas formas, configurações e textura. Dessa forma, sabemos que a experiência com a abstração em pintura baseia-se em expectativas diferentes com relação ao seu espectador, se comparada a uma pintura figurativa.